Bom dia. Hoje a gente vai estudar concordância nominal. Então, aqui nós temos um texto que diz o seguinte: uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter boa fundação, e toda opinião deve ter um bom fundamento. Você observou que aí sempre tem um adjetivo ligado a um substantivo, e aí você observa que esse adjetivo ele está concordando com o substantivo. Boas raízes, feminino, plural, concordando com a palavra raízes, que é uma palavra feminina, do gênero feminino. É uma casa, boa fundação, a palavra fundação do gênero feminino. Bom fundamento, palavra do gênero masculino. Então, vamos estudar hoje concordância nominal, que é a concordância entre os nomes. Geralmente, eu diria que o carro-chefe aí seria o substantivo. E todas as outras palavras que estão em torno dele vão sempre concordar com esse substantivo. Aí diz assim: o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Aí nós temos os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, você viu aí o substantivo brinquedos, está no masculino plural, e todas as outras palavras que estão junto a ele, que nós chamamos de adjunta adnominal, que são os, artigo, nossos, pronome, dois, numeral, preferidos, adjetivo, todos no masculino plural, concordando com brinquedos. Observe que o artigo os, o substantivo, o pronome nosso, numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino plural, brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino plural. Casos especiais. Nesse caso que vocês terminaram de ver, é fácil de fazer a concordância. Mas às vezes acontece casos que dá para confundir a nossa cabeça. Vejamos. Quando o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, há duas possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero de substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Neste caso, eu diria para vocês que tem aí um exemplo que não está de acordo, porque diz o seguinte: o professor recebeu carinho e atenção especial dos alunos. Então, aí, a atenção especial, a palavra especial aí concordou com atenção, e aí são gêneros diferentes, porque carinho está no masculino e atenção no feminino. Aí não está de acordo com o exemplo dado. O professor recebeu carinho e atenção especiais dos alunos. Concordou com os dois. Neste caso, vocês viram que são gêneros diferentes, mas a palavra especial é uma palavra genérica, ela não tem feminino, ela tem apenas plural. Então, por isso que em termos de ser masculino ou feminino, ela não tem preocupação. A preocupação dela é se vai para o plural ou fica no singular. Mas caso aconteça um adjetivo que vem depois de dois ou mais substantivos, se eles forem do mesmo gênero, eles vão concordar com o gênero que está ali. Se for dois gêneros, palavra do gênero feminino, então ele vai concordar no gênero feminino plural, ou concorda com o mais próximo. Se tiver no singular, fica no singular. Casos especiais de concordância nominal ainda. Quando o adjetivo vier após, posto, que a mesma coisa vier após, há dois ou mais substantivos de gêneros diferentes, também há duas possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Aí nós temos: ele apresentou argumento e razão justos. Ficou no plural, concordando com os dois, masculino plural. Gênero diferente: o argumento, a razão. Ela apresentou argumento e razão justa. Aí, no caso, concordou com o mais próximo.
ele apresentou a razão e argumento justo, concordou com o mais próximo. Então, vocês viram que aí há duas opções, você concorda com o mais próximo ou no masculino plural, quando é de gêneros diferentes. Aí você viu que o masculino sempre vai prevalecer. Casos especiais de concordância nominal. Se o adjetivo só puder referir-se ao último substantivo, porque o sentido assim exige, só com ele se fará a concordância. Aí nós temos aí, ó. Comprei livros e pera madura. Livros jamais amadurecerão. Então, só poderia ficar aí concordando com pera. Não poderia concordar com livros. Meu tio comprou fazenda e carro importado. Também o carro não vai... A fazenda não pode ser importada, porque importar é quando você compra algo fora e traz para dentro. Não se pode comprar uma fazenda importada, porque a fazenda é um local e ele é um imóvel, que não sai do lugar. Quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo se funcionar como adjetivo adnominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá duas possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Então, aí nesse caso, nós estamos vendo que o adjetivo vem antes dos substantivos. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. O adjetivo é tamanho, ele vem funcionando como adjunto adnominal, que vem junto aí ao nome desrespeito, concordou com o mais próximo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Neste caso aí também concordou com o mais próximo. Aí fechada porque é a porta, mas neste caso aí funcionou como predicativo do sujeito. Porque aí o sujeito seria a porta e o portão permaneceram fechadas. Aí está na ordem inversa. Neste caso aí, permaneceram fechados a porta e o portão. Aí no caso, também predicativo concordou no masculino plural. Aí quando vai para o masculino plural, aí vocês viram que neste caso o verbo também fica no plural. Se você concordar com os dois, se for para o masculino plural, não só com o mais próximo, aí você obrigatoriamente tem que colocar sempre dessa forma. Casos especiais de concordância nominal. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Admite duas possibilidades. O substantivo fica no singular e põe o artigo também antes do segundo adjetivo. Vejamos. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Aí nós temos dois adjetivos se referindo a um único substantivo. Qual é o substantivo aí? Língua. E quais são os adjetivos? Inglesa e francesa. Aí nós temos dois adjetivos para um substantivo só, que é língua. Aí, por que é que ele ficou no singular? Porque o substantivo fica no singular e põe o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, ficou ensina a língua inglesa e a francesa. Você viu o artigo aí antes do nome francês. É como se o nome língua estivesse implícita aí entre o artigo e o nome francesa. Seria assim, ensina a língua inglesa e a língua francesa, mas aí o nome língua no segundo elemento ficou implícito. Aí neste caso fica dessa forma. O setor público e o privado foram uma parceria. Então, o setor público e o setor privado. Você viu no mesmo caso aí, também o setor público e o setor privado. Aí são dois adjetivos para um setor, uma palavra só, que é a palavra setor. Neste caso, nós vimos que colocou o artigo diante do segundo adjetivo, que é privado. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo
do segundo adjetivo. Aqui, ó. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Aí você viu que o nome língua ficou no plural. E aí o artigo ficou no plural, concordando com línguas. E aí veio os nomes inglesa e francesa. Então, quando você coloca o artigo no plural e o substantivo no plural, aí não precisa colocar o substantivo diante da segunda adjetiva aí. Lembrando que não se coloca artigo aí. Esse artigo ele tá substituindo uma palavra no primeiro caso lá, do exemplo, a francesa, a língua inglesa e a francesa, é como se o nome tivesse implícito. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Os setores público e privado foram uma parceria. Bom, gente, eu vou parar por aqui porque é muito assunto para vocês aprenderem. Então, amanhã eu dou continuidade a essa aula e aplico um exercício para vocês resolverem e me entregar no sábado, que é dia letivo, ok? Então, bom dia para todos.